Oi pessoal, então aqui é Alan Denizar falando diretamente de dentro do meu estúdio pessoal, que agora o pessoal deu para chamar de home office, né? Então o meu objetivo aqui é tentar tornar palatável os artigos que o professor Marcos Bentes entregou para vocês. E aqui eu vou tentar uma nova forma de editar o vídeo, porque eu estou tentando ver como é que dentro do meu editor de texto fica legal de eu mostrar aqui o que eu tô lendo no meu iPad, pelo menos a coisa principal, enquanto eu estou falando aqui com vocês, tá? Então é por isso que talvez fique um pouco estranho, mas eu não sei como é que vai ficar a edição mais tarde. Aqui como eu estou gravando em eu ficando desse lado aqui da tela e aqui ficando um espaço bem grande para ver se eu dividindo a tela com o slide fica interessante, tá certo? É só assim que o meu editor de texto, que não é tão sofisticado, ele talvez funcione. O primeiro texto que eu vou abordar com vocês, eu não vou abordar na sequência do Bentes, eu acho que não, né? Porque eu fui lendo os textos e fui percebendo um encadeamento próprio da minha curiosidade, tá? Então, o primeiro que me chamou a atenção foi o Políticas de Humanização, que tem 16 páginas. Todos os textos têm mais ou menos 16 páginas, mas uns são mais fáceis do que outros. Então eu vou fazer o sobre Política Nacional de Humanização, que é o PNH, um texto construído em 2013, muito embora a ideia da política de humanização venha desde 2003, tá? E aí eu vou tentar trazer para vocês coisas que sejam da prática, né, do cotidiano, para que vocês entendam por que as pessoas estão fazendo isso. E aí depois que eu falar da prática, do cotidiano, né, eu vou colocar para vocês coisas que eu sublinhei no texto, tá bom? E aí vão aparecer aqui todo o arsenal de coisas que eu decidi sublinhar, tá? Então vamos lá. É, Quando eu estava lendo esse texto de Política Nacional de Humanização, eu me lembrei muito das experiências que eu tinha logo que eu saí da universidade como médico. Isso foi em 2008. Então, logo em 2009, eu estava num posto de saúde que ficava na periferia de Fortaleza, no bairro Álvaro Wayne. Eu decidi ficar aqui em Fortaleza porque eu tinha necessidades familiares, de cuidados com minha mãe, etc., que eu não podia me desvencilhar disso daí, nem queria, nem podia, nem queria. Então eu decidi ficar aqui num bairro periférico, é um bairro marginal, mas não porque foi o que sobrou, né? Então nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Então eu decidi ficar nesse bairro. E lá eu tive uma experiência maravilhosa de como você exerce no cotidiano a prática do médico de família, da atenção primária. Então foi praticamente como se fosse o meu primeiro ano de residência, muito embora isso não fosse uma residência, certo? Fosse meu primeiro ano como recém-egresso, eu não tendo ninguém superior a mim, nem inferior a mim. Não, pelo menos no meu coração, né? Mas o fato é que quando a gente chega lá, a gente sente que o médico ele é como se fosse o protagonista, o ser principal e às vezes até o herói. Não por outro motivo. O carimbo que você tem, ele tem uma autoridade para liberar o principal tratamento do paciente. Então, só através do carimbo do médico é que liberado não só os exames diagnósticos, mas também os medicamentos que ficam retidos na farmácia. Na farmácia tem um profissional farmacêutico que é responsável pela liberação dos medicamentos. Junto com você na equipe, responsável pela acolhida e pelos cuidados e pela explicação do processo de cuidado de si, tem a enfermagem, né? Que trabalhava para e passo comigo do meu lado. Muitas vezes a gente atendia na mesma sala, no mesmo consultório, entre aspas, na verdade não era um consultório, era uma sala e ela ficava do meu lado. Então dava aquele sentido de não hierarquia e meio que cumplicidade e interdisciplinaridade. Mas era um negócio assim tão, tão legal que ela chegava a me perguntar coisas do lado do paciente. Assim, talvez vocês não entendam muito bem a estrutura do que eu estou falando e a arquitetura, mas é assim, é como se fosse uma grande sala com várias mesas. Eu estava numa mesa, ela estava na outra. Essa sala era tida como sendo a sala da hipertensão e da diabetes. A gente reservava um dia na nossa agenda para poder tratar os hipertensos e diabéticos da nossa comunidade. E aí ela ficava em uma mesa ou ficava na outra. Existe dentro do município de Fortaleza, em vários outros municípios, uma normativa dentro do Sistema Único de Saúde que permite que o enfermeiro ele prescreva, que na verdade é uma transcrição da prescrição de determinados medicamentos.
Então, enquanto eu estava atendendo uma pessoa que estava precisando mudar a medicação, ela estava atendendo pessoas que só precisavam transcrever a medicação. E se ela tivesse alguma dúvida, ela só olhava para o lado e dizia assim, Alanzinho, ela me chamava de Alanzinho, para ver como a relação era de amizade. Será que isso daqui não devia ser mudado, não? Ela que já tinha anos e anos e anos de transcrição, de prescrição, ela já tinha mais ou menos uma ideia baseada no diálogo que ela fazia com os próprios médicos, do que é que talvez tivesse adequado, do que não tivesse. Até porque era muito fácil. Ela olhava os medicamentos e olhava a pressão do paciente. E aí, quando a pressão do paciente dava muito alterada, aquilo dali ou deveria ser uma hipertensão do jaleco branco, ou aquilo dali deveria ser um paciente descompensado que merecia uma reavaliação, certo? Então, nós tínhamos isso. Eu instituí lá nesse posto de saúde que eu estava o dia da nossa educação permanente. A gente escolheu um tema, era um tema que tinha aparecido durante a semana, para poder a gente discutir junto com os enfermeiros. Nessa unidade tinham 5 equipes, eu era o médico de uma, existia um médico concursado de outra, eu era só um RPA, que eles chamam, existia um médico concursado da outra e todas as outras equipes eram desfalcadas. Não tinha o seu médico respectivo para o enfermeiro, mas os enfermeiros estavam lá colocando a demanda adiante. Como eu me tornei amigo de todos, eu acabei sendo mais ou menos o médico das outras equipes. Mas é porque quando eles não tinham o que fazer e realmente a coisa estava crítica, eles recorriam a mim. Porque o outro médico concursado, ele, por uma questão de autopreservação, ele não atendia as outras demandas. Mas como eu era um recém-egresso faminto por casos clínicos e por atendimento em comunidade, eu acabava atendendo a demanda dos outros enfermeiros, que também se tornaram meus grandes amigos até hoje. Então a gente instituiu esse dia de educação permanente, esse dia de educação permanente que aqui no texto ele vai falar sobre plano de formação em ação, né? Uma ação, formação em ação, e que a gente discutia casos e eu apresentava para eles os aspectos principais do que é que eles deveriam reconhecer como pessoas da triagem. Com o tempo eu fui recebendo internos da faculdade para ensiná-los a respeito de atenção primária, então os internos também aderiram dentro dessa proposta. O clima do posto de saúde, desde sempre, ele foi um clima que foi construído historicamente no Brasil para não ter uma hierarquia, né? Muito embora eu diga para vocês que no âmbito simbólico, o médico ele vai ter uma autoridade maior porque ele tem o carimbo do poder, digamos assim, né? E as pessoas da comunidade, elas ficam insatisfeitas quando elas são atendidas só por enfermeiros. Elas gostariam de chegar no final da cadeia, que seria ser atendido pelo médico, né? Mas existe uma construção de como se fosse uma planificação das autoridades, né? Mas a rigor, não existe. Mas quando você vai olhar o texto, você vai ver que ele vai tensionar isso, que a humanização seria uma planificação das autoridades, no sentido não de tornar tudo morno e medíocre, mas no sentido de respeitar a dignidade de todos os indivíduos, porque cada um é responsável pela construção da saúde daquele coletivo. Você vai encontrar nesse texto, se vocês forem ver, se vocês procurarem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo procurar. Eu coloco aqui procurar e coloco coletivo. Vamos ver quantos eles vão encontrar. Coletivo. Ele não me coloca aqui a quantidade de pessoas, mas vou contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? No mínimo aqui foram cinco vezes que ele repetiu a palavra coletivo, né? Então, como são poucos, vamos dar só uma olhada no que ele fala. Construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto. Olha, onde é que ele coloca também a palavra coletivo? É num título. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Outra, formulação e pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Mais uma, organização de um espaço coletivo de gestão. Né? Mais uma, participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão. Né? Então, todos esses lugares ele coloca coletivo. É porque é do âmbito da atenção primária, isso eu estou falando no contexto da atenção primária, que nós tenhamos que trabalhar com a comunidade inteira, com o coletivo, né? E nós tendemos a fazer com que exista essa quebra de hierarquias no que tange o respeito, a dignidade e a facilidade do acesso, né?
pelo menos em teoria, né? E em boa medida a gente consegue isso. Vendo pela minha prática, a gente conseguir isso, pelo menos na minha forma de exercer a medicina, já é passado por todos esses conhecimentos, embora eu ainda não tivesse nem ainda residência de medicina de família. Então, quando você entra dentro da atenção primária, você sente essa pegada, né? Sente essa pegada. E toda sexta-feira era uma sexta-feira que era destinada ao processo de roda de gestão, que eles chamavam. E a roda tem esse símbolo de não ter arestas, de não ter pontas. A tábua redonda era um lugar onde até o rei Arthur sentava e o Lancelot, que teoricamente ficaram nos romances de cavalaria como sendo os maiores, só que eles estavam dentro de uma simbologia de esfera onde ninguém era maior do que ninguém, né? Então, existe esse ideal, essa ideologia e esse símbolo que é passado para frente como quando nós estamos exercendo a gestão, idealmente não é para ter arestas, nem é para ter é, essas pontas. Essas pontas têm que ser aparadas para que o exercício do desejo do coletivo, que aí é um valor democrático, ele seja materializado na discussão de todas as pessoas. Então, cada pessoa tem voz, cada pessoa tem vez dentro dessa roda, e todas as pessoas têm que falar a respeito do que elas gostariam que acontecesse no dia a dia da ação em saúde. Tá? Então, assim, é, aqui a minha comunidade é bem barulhenta, pessoal. Eu tô com o microfone aqui na minha lapela, mas talvez vocês escutem aqui acolá o vizinho cantando o Roberto Carlos ou as músicas da igreja e os meninos lá embaixo endoidando, né? Então fiquem calmos, né? Se vocês ouvirem isso. Quando a gente escuta a palavra humanização, né, é uma palavra estranha, porque é como se eu pedisse para o homem se tornar humano. Mas é uma palavra que ela tem um grande debate filosófico interessante. Se a gente entender que no começo da vida a gente é praticamente um selvagem, e às vezes quando a gente desenvolve na vida a gente se torna cada vez mais selvagem, egoísta, egocêntrico, querendo pegar todas as propriedades para a nossa manada, então a partir desse momento você percebe que um processo de humanizar-se é sair do selvagem, transformar-se em homem, e no homem não é simplesmente você estar inserido em um contexto de homens, né? Um homem entre homens, mas tornar-se humano seria adquirir determinadas virtudes que conseguiam fazer com que você seja útil para a humanidade. Então, assim, existem alguns discursos a respeito de amorosidade, carinhosidade, que você vai encontrar inclusive nos outros artigos, afetos, que estão muito atrelados à humanização, mas a política nacional de humanização, ela tensiona muito uma discussão a respeito de como isso pode se transformar em um ato político, né? E esse ato político é um ato que requer muito diálogo, é um ato que requer o respeito do outro dentro desse diálogo e que esse outro ele deve ser tanto os seus parceiros na construção da saúde quanto os próprios usuários. Então, dentro da construção de humanização, dentro da construção da humanização, você vai ter da política de humanização, você vai ter o respeito pela singularidade, o respeito pela diversidade, a palavra diversidade, a palavra diálogo, a palavra os vários, os diversos, aquele que é diametralmente oposto de você, vai ser uma tônica muito forte. Cara, eu vou ter que continuar a gravar esse vídeo mesmo o vizinho estando cantando ali as músicas dele, certo, pessoal? Vou fechar um pouco aqui a janela, porque para ver se diminui a barulheira. Mas nós precisamos passar esse conhecimento, né? Então, o respeito pelo diverso, o respeito pela diversidade, pela alteridade, tudo isso ele está dentro da construção desse tipo de ação, né? É outra coisa que eu queria falar para você. Por exemplo, dentro da roda de gestão, que aconteciam às sextas-feiras de tarde, os médicos participavam, enfermeiros, a coordenadora do posto, todos os agentes de saúde, auxiliares de enfermagem, auxiliares do dentista, auxiliares de laboratório, todo mundo estava lá na roda, né, para expor as suas inquietações, né? Então eu falei para vocês a respeito do meu cotidiano na atenção primária,
o quanto que a gente tentava e se esmerava para poder ser um conhecimento transverso entre pelo menos a especialidade de medicina e de enfermagem. Eu estou falando para você agora sobre esse momento falei a respeito da questão da roda, de sem arestas, sem pontas, e estou falando a respeito do conhecimento, do respeito que nós temos que ter pelos diversos, né? E essa ideia dos diversos, ela é muito cara às ciências humanas, porque é, desde muito tempo, talvez começando por Platão, tem a história da dialética. Mas essa dialética ficou muito forte dentro do idealismo alemão, que depois surgiu várias ciências. A partir de lá, tem Max Weber, tem o próprio Marx, tem outros estudiosos franceses que também entraram dentro dessa perspectiva do choque dos contrários para poder gerar uma síntese. E hoje a sociologia ela trabalha muito com isso, né? Porque ela entende que as coisas não são tão matemáticas no sentido de para eu construir um bloco de conhecimentos ou para eu construir uma ação, não é eu somar um mais um vai dar igual a 2, né? Então as coisas não são tão lineares, não são tão matemáticas. A construção da política, do poder, do exercício de poder na história, ela passa por um processo dialético. E a dialética é a palavra fundamental para você entender por que o autor ele tensiona tanto essas questões. Então, dialética, ela requer uma posição e outra posição que seja completamente diversa a essa, que as duas se chocam e a partir do entrechoque das duas, que muitas vezes ele pode ser litigioso, são disputas, eles geram uma nova síntese que ele parte tem a ver com essa, parte tem a ver com a outra. Perceba que os extremos, quando a democracia critica os extremos, né, é porque o extremo é só esse daqui ter a verdade, essa verdade prevalecer sobre o todo da sociedade. Só esse outro ter a verdade, essa verdade prevalecer sobre o todo da sociedade. O que talvez esse movimento dialético propõe, pelo menos em uma leitura, que é a leitura que eu estou passando para você, e que eu acredito que é a leitura que é feita dentro desse manual, é que você respeita a diversidade para que diante do choque da diversidade você surja com uma proposta que seja benéfica para o coletivo, né? Então, em outros lugares do texto você vai encontrar essa história de o exercício da coletividade dentro do diverso, dentro das diversas opiniões, né? E é por causa disso, por exemplo, tanto no respeito das singularidades do outro, que você vai encontrar a necessidade do que ele chama aqui de transversalidade. Tá? Outra palavra importante que eu queria colocar com você é a palavra se chama acolhimento. Então, o acolhimento ele se transformou em uma ação que é setorizada e que tem uma ambiência muito específica dentro do posto de saúde. Tem até inclusive a plaquinha lá, acolhimento. E é, dentro dessa primeira concepção de acolhimento, o acolhimento ele é como se fosse a primeira triagem. Então, essa primeira forma que as pessoas têm de abordar o acolhimento é como se ele fosse uma triagem. Mas acolhimento dentro da política nacional de humanização, ele é para ser um gesto ou uma disponibilidade, uma solicitude do indivíduo diante das queixas dos pacientes que estão ao nosso redor. Então, o acolhimento ele não é um lugarzinho em que a enfermeira ou outro profissional faça uma triagem para levar o médico. Quando você entra no posto de saúde, é assim que vai ser. Para a política nacional de humanização, o acolhimento ele vai ser um gesto, ele vai ser uma disponibilidade da alma de todos os indivíduos que estão ali dentro daquela instituição de saúde. Tá? Então eu acolho o indivíduo que está chegando e a busca desse acolhimento tem que ser muito mais do que simplesmente com a queixa biomédica. Tem que buscar o acolhimento do ser total. Eu tenho uma crítica a respeito desse negócio de ser total, mas essa crítica eu vou falar mais adiante. Coloque esse ser total entre aspas e entenda que eu, Alan Denizar, professor, tenho uma crítica a respeito desse termo. Mas vários sociólogos eles acabam utilizando nas suas dissertações e nas suas argumentações. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que tem no texto que pode ajudar você a compreender. Tá, então era mais ou menos isso que tem no texto e agora esse é o primeiro ponto. Então, essa primeira parte da explicação do texto, eu dou para você uma ideia mais ou menos de conforme o que eu aprendi na prática, tá certo? Se vocês, como a gente está estudando, na verdade, seria o momento de a gente entrar dentro da instituição Peter Pan,
como é que você poderia ver essa humanização lá na prática? Primeiro, na verdade, eu comecei falando a respeito de políticas e de formas de gerir uma instituição, mas a primeira forma como a gente vê a humanização é na forma como as crianças e os adolescentes e os familiares são acolhidos. Então, prestando atenção que eles são um trinômio. Trinômio é paciente, acompanhante e funcionário, funcionário da instituição. Então, esse trinômio ele tem que ser um trinômio de muito diálogo. Aí entra o diálogo. Então eu tenho que estar aberto para reconhecer as múltiplas necessidades dele, sabendo que as necessidades elas vão além do biomédico, certo? Então elas vão além do biomédico. Sobre isso, aí a gente vai fazer uma devolutiva para o paciente, mas aí a gente olha como é que é constituído, por exemplo, o Instituto Peter Pan. Ele tem uma hierarquia, mas a busca da humanização é fazer com que todos os funcionários ele tenham voz e vez dentro dessa instituição que, quando a gente olha, ela tem uma hierarquia muito própria, que é impossível quase de derrubar. E mais na frente, a política de humanização ela tensiona que os próprios usuários que participam constantemente das consultas, eles deveriam, seria muito interessante, seria muito louvável, que eles deveriam participar também da construção dessa hierarquia. Então, quando agora você ouvir a palavra humanização, você vai ver que ela tem todo um sentido político. Pelo menos é o que tensiona, o que advoga, o que prega a cartilhazinha da política nacional de humanização. É como ela gostaria que acontecesse. E essa política tem um sentido de oferecer poderes para os mais diversos, que todos eles tenham voz e vez dentro da construção dessa saúde, que no final das contas é uma construção coletiva, certo? Então, acho que talvez é a inspiração simbólica, não a inspiração simbólica daquilo, mas talvez a imagem simbólica que eu poderia dizer para vocês era, por exemplo, no filme do Patch Adams, que no final das contas ele constrói uma casa. Vocês sabem que em alemão o hospital se chama Krankenhaus. Krankenhaus. Krankenhaus é a causa dos doentes. Às vezes você está olhando ali o filme e você não percebe o trocadilho que o Patch Adams fez. O Patch Adams que sabia de alemão e etc, né? É um cara bem inteligente. Então ele, em vez de chamar a instituição que ele criou, que era uma casinha simples, humilde, de Krankenhaus, ele chamou ela de Gesundhaus. Gesundhaus. Gesundhaus é a casa da saúde. Então o trocadilho ele não fica legal em português, porque em alemão a coisa é óbvia, assim, é casa do doente, hospital. Talvez aqui em português a gente utilizaria uma palavra que nem é muito usual no nosso glossário, seria nosocômio. Nosocômio é o lugar onde ficam os portadores de nosologias, que é doenças. Então, nosocômio. Então, seria o caso de a gente mudar para casa de acolhimento. Talvez se a gente fosse querer mudar e fazer o mesmo trocadilho do Patch Adams, seria mudar de hospital para casa de acolhimento, entendendo que as múltiplas simbologias que estão dentro desse processo de mudar só uma frase, né? Que poderia posteriormente mudar todo um gesto e todo um fazer de saúde. Então você sair de um hospital hierarquizado em que as pessoas entram dentro de um castelo para receber uma dádiva, que é a dádiva da saúde, e saem sem ter provocado qualquer modificação dentro desse hospital, a Casa da Saúde é uma casa em que você é acolhido e que você participa da gestão daquela casa e você tem possibilidade de provocar mudanças reais e efetivas dentro da política daquela casa. Que era o que acontecia na casa do Patch Adams, a Gesundhaus. Todas as pessoas que estavam lá também eram colaboradores, eram copartícipes da fabricação da saúde dos outros. Ah, você é paciente? Por enquanto que você está completamente impossibilitado de trabalhar, você vai ser cuidado por todos os outros. Quando você terminar isso daí, você vai ser um trabalhador também que vai participar da construção dessa casa da saúde, porque essa casa também é sua. Quando você sair daqui, um pouquinho de você vai ter ficado aqui. Parabéns, volte para a vida, mas vai inclusive ter uma fotinha sua aqui. Todas as fotos dos pacientes que passaram por aqui. Se fosse um tablet, né? Um tablet que na hora que você passasse, visse o paciente e a contribuição que ele deu para lá. E não só o paciente, mas todos os funcionários, todos os médicos participando também dos processos de cuidado, junto com os enfermeiros, junto com os dentistas, entendendo que cada um tem o seu lugar de ser e que nenhum é maior do que o outro. Então essa é a tensão
que a política nacional de humanização gostaria. Eu acho interessante vocês perceberem que essa tensão ela participa de uma certa forma de um desejo dos movimentos sociais que foram criados, por exemplo, com a Revolução Americana na independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, no contexto daquele 1700, daqueles anos de 1700, um conjunto de reformas revolucionárias tendendo à democracia, derrubando a aristocracia, foram criadas e instauradas a partir de então no movimento político, certo? E sem querer defender essa ou aquela posição, só para entender o pensamento de determinados autores, quando você olha, por exemplo, as pessoas que eram anarquistas, você tem o Mikhail Bakhtin, o grande fundador do anarquismo, né? Mas grandes filósofos brasileiros, até mesmo um filósofo que está sendo ovacionado pelas direitas daqui, que é o Mário Ferreira dos Santos, ele também era anarquista. Mas o que é que essas pessoas gostariam do anarquismo, né? O anarquismo, ele tem uma ideia de que as pessoas elas vão conseguir chegar num patamar tal de independência e autonomia e coparticipação da fundação da sociedade que elas não precisarão ter ninguém mais acima delas. Porque como cada pessoa ela consegue fabricar o próprio nomos, a sua autonomia, suas próprias leis, como as pessoas conseguem respeitar também as suas próprias leis, leis que elas têm mais ou menos dentro de si, trazendo do que também era uma discussão daquela época, o direito natural é um direito que está dentro do indivíduo, que ele sabe que tem que cumprir, algo que é legítimo e legitimado. Então ninguém precisa mandar em ninguém. Se você sabe o que você tem que cumprir, se eu sei o que eu tenho que cumprir, por que você está mandando em mim? Não precisa. Eu sei qual é a minha ordem. Então, isso na verdade era o ideal do anarquismo. É você não ter nenhum cabeça, porque todas as pessoas têm cabeças pensantes o suficientes para poder exercer o bem para si, e exercendo o bem para si acaba exercendo o bem para a humanidade, né? Então, esse ideal, embora esteja trazendo de dentro do anarquismo, mas os liberais também têm esse desejo, né? Uma filósofa chamada Ayn Rand, que está sendo a deusa dos liberais ou dos libertários, ela tem uma teoria do egoísmo racional, que não fala muita coisa diferente do que eu estou falando agora. O Marx ele tinha uma ideia de, no final das contas, a sociedade ela ser desse jeito. Embora ela iria passar pela revolução da ditadura do proletariado, que ele considerava naturalmente necessário, mas no final das contas ela também chegaria nesse ótimo, seria o ótimo da sociedade. O que a gente vê hoje, por exemplo, nesse contexto de pandemia, é que entendendo, tentando entender os governantes que colocaram quarentena e colocaram hashtag fique em casa e que impuseram isso, é que na cabeça deles as pessoas não tinham capacidade de entender que elas estavam provocando mortes, certo? Porque de novo eu estou tentando fazer um discurso que procura mais analisar do que por enquanto tomar lados, né? E já aquelas pessoas que estão advogando que eles não poderiam exercer essa ditatoriedade, elas advogam exatamente nesse sentido, que as pessoas têm o direito de, na busca do aprendizado da autonomia, cometer falhas, ainda que essa frase vai ficar um pouco pesada, ainda que essa falha custe a vida de uma outra pessoa. Enfim, eu tô elucubrando aqui determinadas concepções, certo, pessoal? Então, por detrás desse texto existem sim concepções políticas que a gente também tem que enxergar. Então, o que é que você acha? Você acha que é, é, a comunidade ela deveria exercer um processo de coparticipação das instituições de saúde, que assim como as instituições de saúde devem tentar ouvir o indivíduo como um todo, esse indivíduo ele também tem o direito de participar da gestão desse todo, esse todo que é a instituição de saúde, né? Então a política de humanização ela traz esses tensionamentos, né? Então essa é a primeira parte do vídeo. A primeira parte do vídeo é toda essa discussão que eu trago prévia. A segunda parte do vídeo vai ser eu mostrar para vocês coisas que eu sublinhei só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, eu sublinhei aqui que ela foi lançada em 2003. É importante que ele tensiona muito essa questão de modos de gerir e modos de cuidar, né? Como se uma coisa estivesse atrelada à outra. A forma como eu estou fazendo a gestão dessa instituição de saúde, também a forma impacta diretamente na forma de cuidar.
Ele fala enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, né? Processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, modos de fazer saúde. Aí ele vai dividir esse texto vai explicar como seria o método da política, os princípios que ela estaria respeitando, as diretrizes que ela estaria formulando e os dispositivos possíveis de tentar fazer com que os princípios se concretizem na prática. A necessidade de incluir trabalhadores, usuários e gestores na produção. Olha aí, como eu disse, aquele movimento de dialética. A comunicação entre esses três atores, que são os trabalhadores, usuários e gestores, elas participam de movimentos de perturbação e inquietação, porque é a partir de movimentos de entrechoque que eu gero uma novidade, que deve ser verdade para a comunidade, uma verdade prática e política, né? Deve se preocupar com a inclusão das diferenças, de forma coletiva e compartilhada. Compartilhado também é um nome que é muito gostoso, né? Que é muito gostoso dentro dessas políticas. Gostoso no sentido que eles gostam muito, tá, pessoal? Políticas de inclusão, né? Prestar atenção nos usuários, mas também nas suas redes sociofamiliares. Isso daqui ele estava dentro do capítulo de métodos. Quando ele entra em princípios, ele coloca o princípio da transversalidade, tirando, portanto, as pessoas do isolamento e das relações de poder hierarquizadas, como eu tinha falado para vocês quando eu falei da roda, sem arestas, sem pontas, nivelando as pessoas, mas nivelando no bom sentido e não no sentido da mediocridade, né? Indissociabilidade entre atenção e gestão, fazer com que as pessoas participem ativamente com protagonismo, que os indivíduos se corresponsabilizem pelo próprio cuidado de si, como eu falei da Gesundhaus, do Pat Adams. Ainda dentro dos princípios, o protagonismo, a corresponsabilidade, a autonomia dos sujeitos e coletivos, falei isso para vocês, né? Que as pessoas elas têm uma autonomia suficiente para atuarem na produção da própria saúde. Por fim, ela fala de diretrizes, aí eu falei do acolhimento, que deve ter relações de confiança, compromisso e vínculo. Entender que os indivíduos eles participam de uma rede socioafetiva, que tem uma gestão participativa e que tem uma cogestão, em que todos os funcionários da instituição, mas também os usuários, eles têm a possibilidade de participar daquilo. Formulação e de pactuação de tarefas de aprendizado coletivo, ele fala aqui especificamente de rodas, né? Produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças na práticas de gestão de atenção. Veja como isso daqui, essa questão da dialética é muito importante para eles. A luta dos contrários provocando um novo cenário político que provavelmente é o que se quer, seja um cenário mais virtuoso, mais democrático, né? Mais melhor para todos, né? Participação ativa de usuários de novo, organização de espaço coletivo e gestão. Bem, aqui ele vai falar um pouco a respeito da ambiência, uma coisa que eu não falei porque vai ser um assunto do próximo artigo. Ó. No artigo das cores, que eu vou abordar daqui logo em seguida, é interessante que você se preocupe com a ambiência, que é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, com um projeto arquitetônico muito específico que requeira isso. E aí depois vem a clínica ampliada e compartilhada, que eu também falei muito pouco a respeito disso, eu falo mais adiante. A clínica ampliada e compartilhada é uma clínica que tem que ir além do biomédico e ela entrar dentro dos aspectos dos afetos, com a qualificação do diálogo. Então é um pouco da medicina centrada na pessoa que desde o S1 a gente fica falando para vocês. E a valorização do trabalhador, com participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão, de novo aquele tensionamento, né, de todos os trabalhadores eles são protagonistas. Dispositivos da PNH são vivenciados e reinventados no cotidiano do serviço da unidade, em todo o Brasil os trabalhadores são formados técnica e politicamente. A ideia aqui que ele está colocando no final do texto é que a formação do trabalhador ela deve acontecer ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de intervir no seu meio, né? Uma ideia de que as pessoas elas têm que protagonizar e chegar numa autonomia própria de construir o seu entorno e não serem mandadas por um que está em cima de você, né? E é isso, pessoal, tá? Assim, essa política aqui é uma política que tem todos esse contexto e essa densidade, tá bom?
Então aqui eu estou acabando a discussão a respeito de Política Nacional de Humanização, denominada de PNH, nesse documento que o professor Marcos disponibilizou de 2013, muito embora a política venha desde 2003. Essa política é uma política muito difícil de fazer, vocês vão de convir comigo, porque as coisas sempre funcionaram e ainda funcionam com esquemas hierárquicos, com pontas e arestas, e que aqueles que galgaram patamares superiores por N motivos, seja por motivos técnicos ou seja por motivos de apadrinhamento político, eles ficam lá no topo, enquanto outras pessoas que não têm voz ficam lá na base, sem possibilidade de fazer o que o SUS, pelo menos em texto, preconizava, que era o controle social, que era a participação popular no processo de construção das instituições e dos fluxos. Tá? Daqui, eu não sei como é que você vai seguir a ordem, às vezes você se encanta mais por um vídeo ou outro, mas daqui eu vou fabricar um próximo texto que é o uso da cor como ferramenta. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.